o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas queiram me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de louvar. Ainda que as trevas venham me prender, ainda que os montes se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar. Meu amigo Francisco Ferraz Júnior. É isso aí. Chicão. Ei, brother. Ei, beleza? Rapaz, alegria imensa, né? Ter você aqui no nosso terceiro na frequência, né? Presente pra mim. Olha aí, graças a Deus. Já... Tô em casa, né? Olha aí. Literalmente. Literalmente, né? Bom, Chicão, a gente vai... na nossa conversa, vocês vão perceber que a gente realmente tem uma amizade, né? Que vem, acho que de 2005, né? De 2005. Pra cá. Então, do Seminário Batista, diga logo o nome todo. Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, esse palavrão aí. Eita, a gente nos conhecemos lá, com uma turma legal lá, né? E de lá até cá a gente vem se falando, vem, né, se fazendo encontrando música, na igreja, encontrando em Gil do Lanches. Gil do Lanches. E, enfim, meus filhos, quando você conheceu, já eram bem pequenininhos, hoje em dia já estão maiores, tocam com você também, né? Se alegram também. Enfim, vamos conhecer um pouquinho da vida do Chicão, né? Primeiro de tudo, Chicão, a gente quer saber como a música surgiu na tua vida. São algumas perguntas que eu faço sempre para as pessoas que estão vindo aqui que são ligadas à música, tá? Então, como a música surgiu na tua vida? Na minha família, meus pais, assim, meu pai não era músico, minha mãe também não era musicista, mas eu vim de uma casa onde meus pais eram alucinados por ouvir música. Sim. Então, minha mãe e meu pai tinham coleções de LPs, né? Meu pai vivia sempre comprando radiolas, né? E ele era colecionador e ele realmente ouvia de todo tipo de música, né? Desde a música internacional, Michael Jackson, coisas assim, até passando pelas coisas brasileiras, assim. Meu pai era um fã do samba, então ele era fundo de quintal, né? Muita coisa assim, então eu cresci ouvindo isso. E minha mãe, por outro lado, era muito fã de Altemar Dutra, de Nelson Gonçalves. Ela passava horas ouvindo esses LPs. Clássicos, né? Isso. Então isso me marcou profundamente na minha infância, assim. Esse gosto musical que meus pais tinham, né? Nasceu de escutar. Isso. Né? E meus avós paternos, eles eram carnavalescos, né? Do Clube das Pais. Minha avó cantava em clubes líricos em Olinda, né? Então eu cresci nessa atmosfera familiar. Certo. Paralelo a isso, a igreja veio como uma base também muito forte no meio de tudo isso aí. A igreja foi um local onde eu olhei para a música e me apaixonei por ela através da minha irmã. A minha irmã ouvia muita música também, mas ela começou cantando na igreja e aí eu ia ver ensaios dela e tudo. Então
queria estar no meio daquilo ali. Eu não sabia como é que ia ser para eu entrar, mas começava a cantarolar, começava a repetir o que eu ouvia, então a música surgiu disso aí. Uhum. Com 9 anos eu comecei a cantar uma regente do coro numa igreja que eu fazia parte lá em Rio Doce, em Olinda, fez um teste comigo, né, e disse que eu tinha a voz muito afinada, que minha mãe investisse em mim porque valeria muito a pena. E ela começou a me colocar em grupos vocais ali, ainda criança, já para fazer solos e tal. Então dali para frente eu fui para uma outra igreja também lá em Rio Doce. Rio Doce é um celeiro de músicos, né? Isso. Assim, e a igreja é um celeiro? É um celeiro, né? Chico Sainz veio de Rio Doce. Mas tem outras pessoas também que saíram dessa igreja onde eu passei a minha adolescência, né? Raquel Melo, que é uma cantora que fez parte do Cadi Singers, foi cantora da gravadora MK. Tem o Fábio Sampaio, que é vocalista da Tanlan, que hoje ele está em São Paulo. A Tanlan é lá do Rio Grande do Sul. Essa galera saiu de lá, da igreja. Então era uma igreja que tinha 7 coros, 5 quartetos e 5 bandas, mais ou menos, assim. Então, investimento em louvor, né? Eu cheguei na adolescência, assim, com 12 para 13 anos e vi aquilo ali. Então foi um prato cheio para aquela paixão que na infância, né, eu já tinha sido, vamos dizer assim, já tinha sido plantado em mim. Certo. Aí daí para frente comecei a tocar no Agnes, também tinha cultos todos os dias e tinha música e tinha incentivo pra gente tocar nos cultos. Então não foi só handball não, né? Não foi só handball não. Eita, handball é nossa paixão também, né? Sim, era pau a pau, handball com a música. Tinha hora que eu não sabia qual era o que eu ia escolher. Você já até começou a falar aqui, mas eu vou te perguntar como se deu o aprendizado mesmo, assim, o estudo musical. Sim. Começou aos 9 anos, já com essa regente, né? Mas depois, como foi que você levou isso mais a sério, né? Como chegou para você? Em termos de aula, a princípio, nesse tempo todo, eu desse final da infância, começo da adolescência, com 11 anos eu comecei a ter uma aula de violão. Na realidade eu tive 2 aulas de violão. O cara foi, deu uma aula e depois não foi mais. Caramba! E eu fiquei bem frustrado assim como criança ali, com 11 anos, né, perto da adolescência. Mas a paixão com a música era muito grande. E aí eu só fui começar a falar em estudar mesmo. Eu só fui começar a estudar música depois dos meus 18 anos. Porque assim, eu comecei a cantar com 9, com 14 eu comecei a pegar o violão, comecei a aprender na igreja. A galera da igreja era o pessoal que morava na mesma vizinhança também, então a gente ficava no meio da rua, aprendendo, eu pegava com os meninos que já sabiam da igreja, então eu ia aprendendo, fui aprendendo. Nesse íntere, eu cheguei a entrar no Conservatório Pernambucano para fazer violão. Mas eu já estava tocando na igreja, e para quem não sabe, o conservatório é uma instituição muito boa para você estudar, mas ela é uma instituição que eu recomendo você entrar se você tiver seu filho e ele começar logo bem novinho, bem pequeno. Mais cedo. Isso, a metodologia do conservatório é uma metodologia muito desassociada com a prática. Ela tem prática. Alguém pode até depois me esculhambar por isso. Eu já falei também sobre isso. Mas porque é uma coisa que chega a ser... É prolixa. Isso. Ela é prolixa. Enfim. E aí eu não tive paciência. Eu admiro quem tem. Eu não tive paciência. Eu entrei uma vez para fazer violão. E aí eu acabei preferindo não continuar. Mas tive essa experiência de entrar no conservatório, ter algumas aulas. E aí a realidade da igreja, a realidade empírica da experiência, fazendo música, cantando, tocando, tendo contato com o público, né? Porque a igreja você acaba tendo ali um lugar onde você perde o medo, a vergonha de cantar para pessoas ouvirem. Então foi essa primeira grande escola de forma empírica. Agora com 18 anos eu fui para o Palavra da Vida. Eu fui fazer o seminário, o Instituto Bíblico Palavra da Vida lá, o Projeto Marcos. E a gente tinha um grupo de 8 a 9 pessoas mais ou menos, onde a gente
junto com outras pessoas de teatro, a gente fazia parte de um grupo vocal e todo final de semana a gente viajava para uma cidade diferente para cantar, para fazer evangelismo, né, com a música, com o teatro, no Nordeste. A gente foi para algumas cidades do sertão e tal. Legal. E ali eu tive eu costumo dizer que assim, meu primeiro grande contato foi com Daisy Amorim, que é uma musicista assim, muito boa. Ela está nos Estados Unidos hoje, foi ministra de música da Batista Emanuel, aqui em Recife, da Batista Emanuel do Boa Viagem. E eu comecei, foi onde eu obtive, eu já cantava, eu já tinha banda de rock, que eu formei com a galera da igreja, com a galera de outras igrejas, assim. A gente tinha banda de pop rock. Mas ali, aos 18 anos, eu comecei a ter aulas, 18 para 19. Eu comecei a ter aula, né? Ela dava aulas de canto, assim, então eu comecei a aprender a coisa realmente como deveria ser. E aí, depois disso, eu fui para o Seminário Batista, onde eu fiz o bacharel em música sacra, né? Música voltada para a igreja. Ali foi eu, na verdade. Isso, onde a gente se conheceu. A gente se conheceu, né? Mas eu só consegui fazer 2 anos. Tuas correrias de vida, de trabalho, porque já tinha os meninos, né? Exato. E depois fui pro Rio. Passou um tempo lá. Mas assim, eu passei 7 anos no seminário. Um curso que era para ser em 5 anos, a gente acabou concluindo em 7. Eu brinco que é uma medicina com a residência. Com a residência, né? Mas assim, foi um tempo de muito aprendizado. Lá eu fiz a área de concentração da minha formação, foi canto. Sim. Era canto erudito. Tinha que cantar ópera, tinha que cantar em italiano e tal. Não me peça para cantar em italiano. Primeiro tenor aqui, né? Mas assim, foi uma experiência magnífica. Eu poderia falar de vários professores aqui, mas e tiveram vários frutos, não só o aprendizado musical, como as amizades. Sim. Né? Vínculos que a gente tem até hoje, mas o aprendizado musical foi muito grande. A gente formou até um grupo, Filos, né? Sim. Lá. Até hoje a gente conhece, assim, a gente tem grupo no WhatsApp e tal, mas ainda não nos juntamos novamente para fazer aquela que era mais vocal o grupo, né? Sim. Era bem legal. Aí tive essa formação no seminário e estudei um pouco de harmonia com a Noaci Fontes. Sim, grande Noaci. Eu estudei um pouco de harmonia com ele. Eu não sou violonista, eu toco violão, mas assim, como a minha formação do bacharel, eu tive que estudar harmonia, estudar tudo que envolve, né, o aspecto musical. Mas eu tive foi bem rápido esse tempo com a Noaci, mas o cara é muito bom, né? Noaci Fontes, para quem não conhece, hoje ele está no Maranhão, está em São Luís do Maranhão. E tá aqui ainda. Ele foi ser ministro de música numa igreja lá, em São Luís. E aí, fora isso, eu fui muito autodidata, eu sou muito curioso, muito pesquisador. Pesquisa musical porque a música, você não pode só se basear nas instituições. Você nem começou a sua caminhada na instituição onde você teve uma formação, nem vai terminar depois da formação. Isso. O aprendizado musical, ele é contínuo. Né? Ele é contínuo. Muito bom. Vamos de música? Vamos de música. Forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reina, tu és minha esperança. Eternamente Deus, o meu refúgio.
tu dizes. Bom demais, velho. Caramba. Qual é o nome dessa música? Eternamente Deus. Massa. Ela é uma versão de uma música... Muitas coisas que a gente canta na igreja, e não é só de hoje, tem gente que reclama dizendo: ué, hoje a gente só canta coisa gringa, a gente canta coisa gringa desde que a igreja chegou no Brasil, né? Uhum. Mas essa música, ela é Everlasting God, Eternamente Deus. Essa versão é da Presbiteriana das Graças aqui, do pessoal daqui da Presbiteriana das Graças. Tem uma versão do Vineyard, que é mais conhecida até a letra, mas eu prefiro essa letra aqui, que eu Muito bonito. É, muito legal, eu gostei muito. A gente já tocou junto. Já tocamos muito. Rapaz, dando continuidade aqui, eu queria saber quais são, se tiver mais de uma, me diga suas referências na música, Sim. né? Desde canto, desde banda. O que é que você... Qual é aquele cara ou aquela banda ou aquela pessoa, aquela mulher que diz, eita, é por ali, né? Que despertou logo no início e depois muda, lógico, você vai mudando, você vai pesquisando, acrescentando, né? Isso, acrescentando. Me diga aí, fale aí. Então, eu venho de uma linha, eu posso assim dizer, que, como eu falei no início, eu ouvi muita música de todo tipo, né? Sim. Embora eu tenha... Com teus pais, né? Embora eu tenha crescido num contexto indo para a igreja desde criança, mas eu ouvi coisas de fora, né? Meu pai ouvia RPM e tal, ouvia Tim Maia e tal, então assim... Mas, falando de referência, como músico, como cantor, assim, o que é que me envolveu de forma mais significativa, quem me conhece um pouco já sabe que eu vou meio que bater em algumas teclas já em algumas pedras cantadas, né? Mas João Alexandre foi e é uma das minhas maiores referências, assim. Eu comecei a ouvir João Alexandre assim, no início da minha adolescência, acho que com 13 para 14 anos, e que até naquele lance que eu te marquei lá do Facebook, né? De colocar álbuns que são significativos, e o voz e violão de João Alexandre foi para mim um marco, assim, porque eu vi um violão tocado de uma forma jamais vista. Inclusive foi o meu primeiro, né? Eu coloquei logo no primeiro dia, eu coloquei, também eu bebi ali daquela fonte. Então, João é um cara que ele tem uma musicalidade, tem muita gente que... A gente vive, Marcito, só falando um pouco sobre isso. Quando a gente fala de referência musical, ou até mesmo quando a gente faz a leitura de alguém, de algum músico, né? A gente gosta muito de limitar tanto a pessoa como... Enfim, a gente cria estereótipos, vamos dizer assim. Muita gente acha que João Alexandre fala MPB... cristão, né? Mas o João Alexandre, ele tem uma sinergia, assim, um aglomerado de conhecimento musical muito maior, não só brasileiro. Claro que ele, a nossa música brasileira é riquíssima, ele representa muito bem, né, esteticamente a música brasileira, mas ele toca blues, ele toca soul, ele toca tudo, né? Monstro, então assim, eu me identifiquei muito com ele, né, nessa fase, e houve alguns paralelos na mesma época. Oficina G3 foi uma das grandes referências para mim, especificamente já na segunda fase com o PG como vocalista. Então eu tentava... Que é uma levada mais de rock. Oficina G3 eles já tocaram vários tipos de rock. Certo. Eles já tiveram uma época mais progressiva, uma época mais hard rock, né? Depois voltaram para o progressivo. Então eles também tiveram fases onde eles tocaram tipos de rock diferentes. Mas, de forma geral, essa versatilidade deles, né, eles tiveram um álbum acústico que eu considero um dos álbuns acústicos... teve aquela época lá da MTV, né, que todo mundo fazia álbum acústico, tanto fora do Brasil, Alanis Morissette, Metallica. Eu falo que uma banda de rock, para mim, que conseguiu pegar as músicas com aquela pegada de drive, de guitarra, de pedal duplo, e trazer para uma atmosfera mais acústica, com arranjos de cordas e tal. Então, assim, quem não teve a oportunidade de ouvir o CD acústico, o álbum acústico de Oficina G3, é uma obra-prima, para mim, da música. Independente se é cristã, se não é, mas é uma obra-prima de arranjo, de orquestração, de arranjos, né? E o PG entrou nessa época do acústico. Então, foi uma grande referência para mim, a Oficina, nessa parte de banda, né? Eu poderia falar de outras bandas aí, como Resgate, Fruto Sagrado, que também foram da mesma geração de Oficina G3.
mas eu considero que a Oficinas de Cris ela tem uma marca assim. A própria Resgate também. Eu ia muito para show, eu ia muito. E tinha as amizades, então ficava no palco, às vezes ia para os bastidores, ia para os camarins, conhecia os caras. Então, assim, Oficina e João Alexandre nessa parte de violão, nessa parte vocal. E aí, já no final da adolescência, começo da minha juventude, veio o Leonardo Gonçalves. Certo. Leonardo Gonçalves veio como um cara que para mim foi um divisor de águas e se tornou, vamos dizer assim, um alvo de estudo, né? Hoje eu não tô mais nessa pegada, não, mas assim, eu sempre queria cantar, eu tenho uma extensão vocal alta, mas eu queria aumentar, hoje em dia eu fui me preocupando em melhorar meu timbre de voz, independente se eu tô cantando agudo ou médio, mas Leonardo Gonçalves, ele me trouxe muita coisa. Quando a gente fala de referência, é engraçado quando eu falo dessa questão da gente querer limitar as pessoas dentro de estereótipos. Às vezes alguém chega pra mim, sei lá, me ouve cantar e diz, não, teu estilo, tu serve para cantar isso aqui, tu serve para cantar aquilo ali. Eu brinco assim, eu particularmente me sinto versátil. Não porque eu sou melhor do que alguém, mas porque eu sou de lua, eu escuto de tudo, eu bebi de várias fontes e continuo bebendo, né? Continuo bebendo assim de coisas diferentes e vamos fazer um som mais brasileiro, vamos fazer um som mais gringo, uma coisa mais com melisma, ou então um samba. Que tu curtisse muito Mercy Me. Sim, o Mercy Me, que é a banda texana, né? E que toca esse Euro Rock com delay. Eu trouxe um DVD na época, em 2005. Que eu quase não devolvo. Aí devolveu, graças a Deus. Isso. O Mercy Me tem alguma pegada parecida com U2, com Coldplay, com Oasis. Falando aqui muito do timbre, né? Do teu timbre, que é um timbre agudo, sim. Né? Assim, a gente tá falando do agudo e a gente já falou de algumas pessoas, João Alexandre, sim. Né? Que hoje em dia até ele fala em algumas entrevistas. Ele baixou o tom de muita música. Tá baixando o tom. Eu acho que a gente vou falar agora que eu sou fãzão. Djavan também tá baixando o tom. Sim, então. Né? Assim, que tem... tu falou de influência musical. Djavan, eu tenho outras influências, mas eu costumo dizer que assim, o que Djavan fez com a música brasileira foi muito único, né? Porque ele trouxe... Na música e na arte, nada se cria do nada. Nada se cria do nada. Tudo se reinventa, tudo se adapta, se une a outra coisa que forma uma outra coisa, né? Às vezes as pessoas que de repente não tiveram oportunidade de ver a origem de algumas questões dentro da própria história, da vida, de uma forma geral, a gente acha que aquilo ali, o cara, né, Michelangelo, Leonardo da Vinci, esses caras, quando eles pintaram, antes deles pintarem, eles foram inspirados por outros pintores, por outras coisas. Então, na música não é diferente. Mas eu costumo dizer que Djavan é um cara que... eu brinco até dizendo que Djavan é um verbo, né? Djavanear, né? Porque esse swing, essa pegada... ele é nordestino, né? Alagoano, é brasileiro, mas se deixou influenciar também pela harmonia do jazz americano. Sim. Então, assim... E eu me apaixonei muito por isso. Eu gosto muito da percussividade do violão, o violão tocado de uma forma percussiva, né? João Alexandre também tem muito isso. A gente tem Lenine, né, aqui em Pernambuco. Mão direita ali é brincadeira, né? Então, a mão direita de Cacau Santos, por exemplo, né? Todo mundo fica estranhando. Cacau, cara, vai ouvir o que é que ele fala, né? A origem dele. Cacau que vai estar aqui dia 25, né? Dia 25. Vamos fazer um mashup para ver se... Isso, Vai estar, não lembro aonde, a loja realmente eu não lembro, mas vai estar numa loja ali na Concórdia, Na Concórdia, me esqueci o nome da loja. E aí... Enfim, só entrar no perfil dele do Face que tá lá. Isso, entra no perfil de Cacau Santos e vale a pena o workshop. Eu sei que é para... ele vai apresentar os violões da Yamaha. Que ele endossa. Caramba, muito massa. Acho que vale a pena você que curte uma guitarra. Ele é guitarrista, mas vai apresentar também ele os vale violões. Vale pra tudo. E a mão direita ali, meu amigo, é brincadeira também. E a outra grande influência minha, que eu me apaixonei já há um bom tempo, é a música negra americana. O soul, o R&B, a música negra. Quando eu ouvi Take Six a primeira vez, assim, os coros americanos, Kirk Franklin. Então, eu sou muito assim, muito misturado. Meio assim que eu... Às vezes é ruim, tem pessoas que escolhem serem o melhor que podem ser num estilo musical. Eu não consigo viver só
com um estilo musical. Eu depende do meu dia e depende do sentido para o qual eu vou fazer a música naquele dia ali. Da realidade, do lugar. Naquele local, é isso que eu ia falar. Da realidade cultural, da realidade intelectual do lugar. Então, para mim, tanto na minha questão de gosto pessoal, como na questão do meu trabalho como músico. E às vezes você, que trabalha muito em igrejas também, sim, com o ministro e tal, sendo convidado para tocar aqui e ali, tem também a questão da denominação, né? De como você vai se adequar à música. A característica do culto da igreja. Do culto, da construção da liturgia, né? Eu quero falar assim, nada contra nenhuma liturgia, mas você mesmo já tocou em vários tipos de igrejas diferentes. Massa. Agora, hoje a gente vive, na realidade, eu acho que essa é a pergunta seguinte, né? O que você acha da cena musical, né? A cena musical pode falar daqui, pode falar do estado, do Brasilzão, né? Agora, assim, eu queria que você desse uma funilada na questão da voz mesmo, né? Sim. Do canto, cantor, cantora, né? Assim, qual é a cena musical que você acha daqui de Pernambuco, no meio gospel, evangélico lá, ou na... Eu falando um pouco de passado, talvez de presente, assim, eu lembro, falando da cena musical, eu vou falar de uma forma geral. Certo. Tanto no meio... A gente vive hoje uma cultura... Não é que eu estou reclamando... Como amante da música americana, a gente gosta da música que não é a brasileira genuinamente, vamos dizer assim, mas a gente gosta do que é brasileiro também. Eu vim de um começo dentro da música, onde foi um boom muito grande de compositores brasileiros. Falando da música evangélica especificamente, nos anos 80 e 90 a gente viveu o apogeu do que era as igrejas cantarem coisas compostas por brasileiros, e até em Recife mesmo. Então, eu lembro dos anos 90, tinha o Canto d'Alma, que era Leon, o próprio Cacau, o Misael, tinha Café de Jesus, Josias. Então, a gente tinha uma cena aqui de rock local, com Cauê Cury, guitarrista que hoje toca pra... Cauê tá tocando pra... Esqueci o nome... Como é o nome daquele? Nando Cordel. Cauê é guitarrista de Nando Cordel, mas Cauê, metaleiro, foi aluno de Juninho Afran. Então, a gente tinha... Eu lembro que tinham 2 bandas, assim, na época, tinham várias. Mas o que é que eu falo? Antigamente tinha um circuito local muito forte dentro das igrejas. Existia espaço para que as bandas tocassem, os grupos tocassem suas próprias composições. A gente perdeu isso. A gente tem realmente só se alimentado da comida que vem de fora, que é uma comida boa, mas assim, falando da realidade hoje, os eventos diminuíram a quantidade. Não que ter muitos eventos fosse o que fazia ser bom à época, mas assim, a gente tinha mais espaço. Eu lembro que quando eu tive uma banda, Luquinus, era eu, Thiago Malta, Raul e Igor. Thiago Malta tá pra vir pra cá que também. Vai vir pra cá, né? E a gente tocava em trio elétrico, tocava em eventos, assim, em algumas casas e tal. Tinha muita cena. Hoje em dia, até a gurizada na igreja, até com o advento aí da tecnologia, né? Então a gurizada é mais preguiçosa para aprender música, para aprender um instrumento musical. Eu digo que teu filho, Lucas, é uma exceção. Ele tá remando um pouco contra a maré da geração dele. Porque ele joga o videogame, mas eu tenho certeza que ele não prefere o videogame do que a guitarra. Ele que tá ali atrás só escutando o amigão. E é um menino que, assim, dá gosto de você chegar, incentivar, empurrar, porque você vê que ele tá na vibe, né? Tanto que foi pra faculdade, tá na faculdade de música, mas a gurizada tá muito preguiçosa. Então, música, eu lembro que tinha uma frase, né, lá da Guitar Play, aquela revista antiga que vendia, que dizia assim: talento sem esforço é igual a um belo carro sem motor. Então eu vejo que hoje, não estou falando aqui, não quero ser nostálgico,
Mas a gente tem uma geração mais acomodada para aprender um instrumento, para aprender e menos perseverante, menos... A gente não tinha nada, né, cara? A gente não tinha videoaula, a gente não tinha YouTube, não tinha internet. Quando alguém tinha uma videoaula de alguma coisa, se juntava um VHS para ir assistir na casa de alguém, né? Então, assim, hoje a gurizada tem tudo, mas ao mesmo tempo eles não têm a motivação de querer aprender. Então, falando da cena, eu vejo assim que a nossa cena se empobreceu. Falando de igreja, assim. Mas claro que surgem talentos, grandes talentos ainda, surgem jovens, adolescentes que remam contra a maré, que querem aprender, querem ser virtuosos, querem ser... Mas tu perguntou sobre canto, né? Isso, cantor, então, cara... cantora, na cena atual, o que é que tu acha? Pode ser também saindo daqui de Pernambuco. Aqui em Recife tem... Eu tenho um problema muito sério, que eu sou até mal visto por uma certa parte. Eu acho que quando eu falo... Eu não falo isso pra todo mundo, mas eu vou acabar falando aqui. Que eu acho a música brasileira, principalmente aquilo que faz sucesso na mídia, a música vocal brasileira, ela é muito pobre. Ela é muito pobre. E Ed Mota já falou alguma coisa sobre isso. E algumas... Na igreja a gente ainda tem uma qualidade maior. Porque as igrejas ainda tem os coros, os quartetos, isso. Mas de forma geral, a nossa música vocal às vezes acaba... Então assim, tem, claro que no Brasil nós temos grandes cantores, mas a galera da Adventista, né? O pessoal, a denominação Adventista no Brasil, eles já há muitos anos, eles já são, já eram e continuam sendo grandes referências na parte vocal. Então, assim, tem muito cantor, muita gente que canta muito, que não foi para o circuito topado, né? Que não chegou lá, mas que a qualidade desses caras eram... A gente fala muito de Leonardo Gonçalves, que saiu, ele explodiu fora, né? Mas, assim, outros caras como Sérgio Saaz e tal. Então, tem um cara hoje muito bom da Adventista chamado Melk Vilar. Ele fez back já para Leonardo Gonçalves, ele tem uma extensão vocal, tem um timbre de voz sensacional. É um cara que eu digo, rapaz, ouçam. De mulher, no Brasil, uma mulher que eu gosto muito de ouvir ela cantar se chama Dani Grace. Também não é tão conhecida. Ela é uma mezzo-soprano, tem um timbre de voz bom de se ouvir, tem uma qualidade técnica muito boa, assim. Agora, tem muita gente fazendo muita coisa, entendeu? A gente hoje, todo mundo grava, né? Todo mundo grava muito facilmente. Tem essa facilidade. Mas se eu fosse recomendar, né, a galera, o que é que... Vá ouvir, cara. Ouça Sérgio Saaz, que era do Raiz Coral, né? O fundador do Raiz Coral. E é um cara assim que tem um timbre de voz limpo, uma voz que para você quer estudar, quer pegar referências, assim, é um cara sensacional. Tu acha que caberia um festival, sei lá, criar-se um festival? Eu acho que já teve... eu acho que o grande problema da música, e falando da música cristã, é porque aquilo que a mídia coloca a mão, vamos dizer assim, a mídia sempre coloca a mão, ou quase sempre, tudo aquilo que ela coloca a mão em cima, nem sempre é o melhor, tecnicamente falando. Nem todo mundo que é bom faz sucesso, e nem tudo que faz sucesso porque é bom. Então, assim, já teve o lance da Globo, né? Festival de promessas e tal. E eu não sei até que ponto isso hoje agregaria pra gente. Mas eu vou meio que eu acho que a gente vai ter uma reviravolta em algumas coisas, e aí tem a ver com a tecnologia, tem a ver com o YouTube, tem a ver com o acesso de informação. Eu acho que a grande estratégia para a gente continuar num nível bom musical é a busca pela informação, é a busca pela formação. Tanto que hoje está aí, né? Mauro, que é o vocalista de Oficina, canta pra caramba, é um cara assim, falando de referências contemporâneas no presente. Inclusive ele leciona, né? Sim, ele tem as videoaulas, ele é um cara assim, no Brasil ele é único, assim, ele toca violão pra caramba,
é um cara diferenciado. O que ele faz, assim, praticamente ninguém faz, né? Então, falando desse cenário, eu acho que assim, a gente tem muita gente boa. Quando eu falo que é pobre em alguns aspectos, é no sentido de quem faz sucesso. Quem faz sucesso, quem está na crista da onda. Então depende muito do que você quer com a música. Se você quer só a música para ser um consumidor final dela, você vai consumir o que está no Spotify, o que o Deezer lhe propôs, que agora nem mais rádio, né? São as plataformas digitais, assim. Mas se você quer estudar, se você quer comer uma comida mais trabalhada, refinada, né? Você tem que... E o conselho que eu dou é procure pessoas que tenham formação, pessoas que tenham experiência, né, que tem que andar junto para você crescer, né? Mas assim, como referência, tem muita coisa boa para se ouvir, né? As plataformas digitais, elas são hoje um meio sensacional, assim. Eu falo, o mundo que está ao nosso redor é muito maior do que o que a gente percebe. Então eu estou falando tudo isso das minhas referências, citei alguns nomes aqui, mas tem muita gente boa que eu não conheço. Dentro da música cristã, no Brasil, em igrejas, talvez aqui em Recife, né? No Nordeste, lá fora, no Sul e Sudeste, tem muita gente. Toda hora tem alguma coisa que aparece que você diz assim, vê no YouTube um vídeo novo. Tem uns caras que faziam uns vídeos no YouTube chamado Louvor na Laje. Não sei se você já ouviu falar. Lá em São Paulo, os caras assim da periferia, dentro da favelona mesmo, lá em São Paulo, e eles começaram a gravar. Eu não sei se ainda estão gravando, mas a pegada dos caras assim, eles tocando, velho, batera, guitarra, baixo, teclado, cantando. Então assim, você vê, os caras não tem nome, não tem nada, mas sensacional assim que os caras faziam. Então a gente tem musicalidade por todos os lados, a gente tem coisa boa sendo feita em muito lugar que a gente nem imagina, né? Eu acho que a convivência com pessoas que pensam, né, que procuram, que vão lá em busca de música, né? Você convive com a pessoa, termina, né, bebendo ali daquela mesma, né, comendo aquela mesma comidinha ali. Vamos de música de novo? Vamos de música. E aí, vai de quê? Manda aí. Vou fazer um aqui que Leonardo Gonçalves, eu falei um pouquinho dele, então eu vou fazer uma que ele canta. Essa música é do Samuel, que é o pianista dele, composição, mas eu gosto muito dessa música aqui. Ela fala de gratidão. Te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida
tanta harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Brilho celeste, então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço, querido Jesus. É realmente a gratidão, né? A música já é, né? Você já fica realmente muito legal, É cara. um A gente já desafio tá ser chegando, grato, é um desafio ser grato. Isso. Mas a gente, ao invés de pedir e ser insatisfeito, precisa entender tudo que já está ao nosso redor sendo dado, né? E Isso. ser grato a isso. É de graça, né, pra gente. Cara, já vou te agradecendo, mas tem mais coisas aqui para te perguntar. Sim, aqui, fica à que vontade. já são as duas últimas perguntas, né? Que para mim é a principal. Qual é a importância da música para tua vida hoje em dia? Eu posso dizer assim que eu amo a música, né, cara? Eu faço direito hoje, né? Depois que eu me formei em música, eu tô no 8º período do curso de direito. E quando alguém me pergunta, mas como assim, tá fazendo direito formado em música? Eu digo, cara, eu amo a música, gosto do direito, né? A nossa realidade brasileira, né? Para você viver de música, Sobrevive, né? fazendo só música é muito difícil, ainda mais dentro da igreja, ainda mais difícil, né? A realidade é sempre mais difícil, então, porque sempre tem alguém que faz por qualquer coisa, e se você cobra até a gasolina, se você pede uma gasolina, você é mal visto. Cara, você a gente que nem bebe, né? O cara fez, aquele litrinho lá, bicho, eu não bebo não, velho. E aí, como é que vai ser? Vai ter que me pagar mesmo hoje. Então, assim, eu amo a música, cara. A música tem... Eu acho que veio dessa coisa de ouvir, de começar gostando. Realmente eu ouço música. A gente teve um professor, tu chegou até aula com o Tony, né? Também, né? Sim. E Tony, ele dizia que se você quer ser músico, você tem que ouvir no mínimo 2 horas de música por dia. Você tem que ouvir, independente qual seja o estilo, você tem que, né, ter essa... Eu ouço praticamente 24 horas por dia, assim. Eu acordo ouvindo música, tomo banho no carro, já fazendo os playlists, assim. Então, amo ouvir a música, amo degustar o que eu ouço e tentar trazer para o que eu vou interpretar. Eu não sou compositor, né? Eu já compus músicas, assim, mas eu me achei como intérprete e arranjador, né? Em pegar as músicas dos outros e fazer coisas em cima. Uma roupagem diferente, né? Mas a música é uma paixão, mas assim, acima de tudo, ela veio a me fazer entender que ela era uma ferramenta. Então, além de ser algo que eu amo, além de ser algo que em relação assim, é algo que eu sou apaixonado, é a música,
mas eu consegui entender que ela era uma ferramenta, que ela não era um fim em si mesma, né? Então eu me preocupo muito com o que eu canto, com o que eu tô falando. Eu curto as sonoridades, eu quero que as sonoridades fiquem legais, mas assim, a música, e aí quando entra na realidade da nossa vida, ela é uma ferramenta, ela é um meio de falar sobre aquilo que a gente ama. Isso. A gente ama a música, mas falando como cantor, né, alguém que fala cantando, então a gente vai falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente tenta viver, daquilo que a gente tem como base da nossa vida. Então a música para mim é um meio de falar do evangelho, é um meio de falar da minha fé, é um meio de falar às vezes do meu afeto, né? Seja num sentido romântico da música. Então a música é tudo isso, né? Muita coisa. É muita coisa. É tudo na sua vida, né? Vamos dizer assim. É muita coisa, muita coisa. Cara, e por último aqui, eu queria que você deixasse um conselho, uma dica, né, para aquela pessoa que está querendo aprender a música do zero. Sim. Seja ela só voz, só violão, a nossa pré-aqui, voz e violão. O que é que você, assim, gostaria de deixar como um conselho, né? Essa pessoa que quer aprender. Eu falo que música não tem a idade para começar a aprender. A mãe do nosso amigo Tiago Malta, que a gente já falou aqui, é um exemplo sensacional. Ela aprendeu a tocar violino, começou a aprender a tocar violino com 70 anos de idade. Foi mesmo. Hoje ela está com 82, 83, eu acho, irmã Lia. E ela já toca, ela lê partitura, ela toca, ela é chamada para tocar em igrejas, em coisas assim. Que maravilha. E assim, é uma coisa mais linda do mundo. Às vezes ela mora lá perto de mim, em Rio Doce, vejo ela andando na rua com o violino dela, assim. Então, é um exemplo de que nunca é tarde. Então, Isso. Agora, quer aprender, primeiro você precisa gostar de ouvir música, né? Procure boas influências. Se você já tem, se a pessoa já tem essas influências, procure entender que nem tudo o que você ouve, que você gosta, é bom para você se desenvolver tecnicamente. Você tem que aprender a apreciar vários tipos de música para você aprender. Mesmo que não seja aquilo que você vai executar, mas para você adquirir conhecimento, adquirir influência. Então, ouvir música boa, né? Ouvir música boa. O segundo passo, fora isso aí, ou simultaneamente a isso aí, é procurar alguém responsável. Como eu falei, com 11 anos de idade eu procurei um cara que deu a primeira aula. Eu não vou nem falar o que... Não. Eu sei o nome dele ainda. Não sabe? Eu vou falar. Não precisa dizer, não. Coitado. Mas, assim, coitado de tudo. Ele deixou uma criança frustrada ali, porque ele vendeu um violão a mim que não era dele, era de uma outra pessoa. Ou seja, então procure alguém sério. Muita gente me procura às vezes, né, para perguntar: eu quero ter aula de bateria, quero ter aula daquilo. Então, assim, eu falo: olha, fulano. Isso. Né? Vou até fazer um merchan aqui. Bateria sempre eu indico para Léo de Castro. Sim. Meu amigo Léo, que é professor da BL, da BL Music, né, onde Isso. Lucas estudou. Lucas iniciou lá. Que é uma escola séria, né? Bateria, Léo. Então, assim, sempre outros instrumentos. Se eu não souber, eu vou perguntar a alguém que sabe. Mas olha, o cara, ele, né? Não necessariamente que o cara seja formado em música, mas assim, que o cara, por exemplo, se o cara quer aprender a tocar violão do zero, procure Macito, procure meu amigo Macito, que é um cara que tem feito um trabalho com muita responsabilidade, com muita qualidade, né? Eu tenho percebido e tenho sido testemunha desse seu trabalho. Então, você já conseguiu fidelizar os seus alunos porque você trabalha com seriedade e assim, é um cara que está sempre trazendo coisas novas. Então, eu recomendo o Macito realmente valeu. de olho fechado, assim, para dar aula para criança, para adulto, né? Então, é um cara que eu recomendo você realmente, Macito. Não porque eu estou na sua frente, né? Mas assim, e tem outras pessoas em Recife. Eu meio que estou bagunçando aqui, mas assim, falando de cenário local, né? A gente está num estado de vanguarda, num estado onde tem de tudo, onde
aqui a gente toca todos os estilos, né? A gente vive num estado que realmente tem de tudo. E a gente falando de cenário, o que eu achava mais bacana, assim, às vezes eu ia tocar nesses festivais que eu tocava quando tinha minha banda de pop rock, mas tinha banda de reggae, né? Tinha banda de pagode, tinha banda de samba, então tinha tudo. Então assim, a gente realmente é um estado que tem de tudo, né? Tem muita gente fazendo porcaria, mas assim, se o cara quiser aprender a tocar o que ele quiser aprender, se for uma coisa mais erudita, né, na parte de orquestra, na parte de levar mais a sério a sim, coisa, né? também a gente tem boas escolas, né? Eu falei do conservatório, mas assim, o conservatório também é um local que eu costumo falar assim, para quem é mais novo, para quem começa novinho, é um local bastante indicado. Conservatório Pernambucano. Tem o Centro de Criatividade da Prefeitura do Recife, que agora é uma escola técnica lá na Rua da Aurora. Tem o Casarão Rosa, né, o SEMO em Olinda. Jaboatão tem conservatório. Então assim, a gente tem realmente muitas opções. O que acontece hoje é que criança, por exemplo, os pais têm muita dificuldade de levar, de buscar. Então, aula particular, que é alguém que vai em casa. Então tem que ser alguém que tenha procedência, alguém de responsabilidade. Então aí o funil vai afunilando, né? Mas a gente tem muitas boas opções aqui. O que o cara pensar e quiser aprender como instrumento, a gente tem muitas boas opções aí no canto também. Tem um Francisco Ferraz. Isso, né? Olha aí, Júnior. Se quiserem... Isso, entra no teu... No meu Instagram, né? Só falar comigo. Aula de canto. Lá tem uns takes, tem pouca coisa, mas assim, tem alguma coisa ou outra, a gente cantando. E se entrar em contato comigo lá no Instagram. Quem me conhece também pode entrar em contato comigo, que eu já mando direto para ele. Tamo junto. Beleza, meu velho? Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui com a gente. Foi muito massa. Conteúdo massa que você passou pra gente aqui, musical, né? Te agradeço muito por isso, né? E vamos terminar com a música que você escolha aí. Pois é, eu tô pensando no que é que eu termino, cara. Faça aí o que você eu acho que eu quiser, fique solto, quiser fazer acho que eu vou fazer outra coisa aqui que não era o que eu tava... Fique à vontade. Eu já fiz. Pode ir. Vou fazer essa música aqui que é de Fernanda Brum, né? Cantora, mas é que eu fiz um arranjo para ela já há algum tempo e eu gosto de tocar. E ela meio que tem um pouco de tudo aquilo que eu curto, dos estilos assim, bem legal.